Rádio Negócios, a rádio do empresário. Olá, queridos ouvintes da Rádio Negócio, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, 3 de maio de 2019 e nós estamos iniciando o programa Patrícia Tui, Coaching para inovar nos negócios. Quero agradecer a presença dos ouvintes que podem participar pelo meu WhatsApp ou pelo site da rádio. O meu WhatsApp é 11 999 48 3108 e a rádio www.radionegócios.com.br. Vocês podem enviar as perguntas, informações, dúvidas que nós vamos falar com vocês após o intervalo. Muito bem. Eu quero agradecer ao nosso querido Dema pela oportunidade de conduzir esse programa. O nosso convidado, Denner Lippert, acertei, né? E também está aqui com a Jéssica, sua namorada. Sejam muito bem-vindos. Denner, desde já eu quero parabenizar pelo seu aniversário de amanhã. Que você tenha muita saúde, muita prosperidade, muita felicidade e que façam muitos mais 25 anos. Seja muito bem-vindo. O privilégio é meu, Patrícia, agradecer ao convite, você, o Dema aí para abrir o espaço para a gente poder falar. É um presente de aniversário para mim, vamos dizer assim. Uau! É uma honra tê-lo aqui. Bom, o Denner, ele vai falar para a gente hoje sobre o processo de vendas pela internet. Tem muita gente interessada aqui falando que, nossa, quem não precisa disso, né, gente? É um desafio, né? Hoje em dia, não sei se você vai falar, mas quantos % das vendas acontecem pela internet? Sim, sim. Certamente mais de 50%, não? No varejo ainda não, o varejo ainda é pouco, cerca de 10% a 20%, mas 90% das vendas são influenciadas pela internet. Então, praticamente todo o processo de consumo ele é tomado baseado em alguma pesquisa online, de preço, seja o que for. Uhum. Até um ponto importante do tema da nossa conversa, que são vendas com a internet, pela internet, não necessariamente na internet. Então, muitos dos nossos ouvintes provavelmente não têm um e-commerce necessariamente. Aí eles pensam, pô, se eu não tenho e-commerce, eu não tenho como utilizar a internet, aí que está a questão. Todo mundo consegue vender com a internet, não necessariamente na internet, mas com certeza com a internet. Essa diferença é importante. Perfeito. A internet é uma estratégia, uma das principais, né? Bom, falar um pouquinho do Denner. O Denner chegou hoje do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Obrigada, olha, viaja, que honra, hein? Vou falar um pouquinho de você. Aos 14 anos, o Denner criou a sua primeira empresa, sempre visando a parte de comunicação dos seus negócios, mostrando habilidade em dominar as tendências do mercado e influenciar pessoas. Estudou marketing na Universidade de... como disse? Unilassalle. Onde fica essa universidade? Ela fica na nossa cidade mesmo, lá em Porto Alegre. Ok. Onde teve sua empresa incubada e graduada. Hoje à frente da V4 Company, com a qual conquistou mais de 300 clientes corporativos, dentre pequenas empresas até grandes como o aplicativo Spotify. Mais de 100 colaboradores e 700 alunos em sua formação online. É isso aí. Uau, hein? Com apenas 25 anos. Já fazem 10 anos, né? Ou até então, né? Agora vai pro 11º ano desde que eu comecei essa primeira jornada. Mas a origem desse negócio, dessa minha iniciativa, é semelhante à origem da maioria dos negócios, de quem está nos ouvindo. A gente começa um negócio basicamente com a necessidade, né? A gente fala que a necessidade motiva. Então, eu vim da periferia do Rio Grande do Sul, como a maioria da população que nos escuta, família desestruturada, toda aquela história triste que a gente já conhece. E eu tinha, naquele momento, um único objetivo, que era ir no show do Charlie Brown Jr. no Planeta Atlântida, com 14 anos. E o Planeta Atlântida é um evento que acontece, tipo, 200 quilômetros de Porto Alegre, no litoral e tudo mais. E eu não tinha dinheiro, não tinha como ir, não tinha como comprar ingresso, não tinha nada. E aí, mediante esse problema, eu tomei uma iniciativa para resolver esse problema. E essa iniciativa foi, eu
tinha essa visão de mercado, de marqueteiro mesmo, de eu ver, pô, não é só eu que tenho esse problema, que meus amigos também não têm como ir, mas eles têm grana. Então eu vou vender o transporte para eles ir. Eu vou falar com uma empresa que tem uma van, vou falar que eu tenho uma empresa de transportes para pagar um dia antes e tenho uns 15 dias para vender os ingressos. E aí Orkut e MSN entraram na minha vida para vender os ingressos através do Orkut e MSN. Os ingressos que eu chamo era o passaporte, que incluíam camping para te ficar, mais o transporte. E aí eu consegui ir pro planeta, pagar o ingresso, me hospedar e voltar com um dinheirinho no bolso. E eu já trabalhava desde os 12 anos também com eventos, com som e iluminação. Era um job que eu fazia mais para ir em 15 anos naquele momento, mas é tipo uma empresa na minha região, pagava de R$50 para me ajudar a montar equipamentos. Então já tinha uma noção no mercado de eventos. E aí isso eu fazia desde os 12 anos, uns jobs no fim de semana. E aí eu fiz esse aí e comecei a fazer outras excursões para outros eventos da RBS, que é a filiada da Rede Globo lá, ela faz vários eventos desse gênero para gente que tem 14 anos, no caso que é o que eu podia fazer naquele momento. E eu sempre vendendo no Orkut e no MSN. E aí eu fiz o meu primeiro evento. Eu conheci as produtoras, conheci o pessoal de luz, de local. Aí tudo fiz na parceria com a galera que eu conhecia. Ah, cara, me apoia o local, te pago logo uma semana antes do evento. O som, a luz, a banda. E aí fui lá vendendo no Orkut e no MSN. E aí esse primeiro evento, fiz lá, tinha uns 15 anos, eu botei 1.000 pessoas no evento e aí lucrei uns R$10 mil naquele momento, né? E aí eu comecei a fazer evento atrás de evento até eu abrir minha própria casa noturna na região lá. E aí eu quebrei com 17 essa casa noturna, fiz isso dos 14 aos 17. Também não dava pra ser tudo lindo. Então faltou um pouco de know-how administrativo, mas eu sempre tive essa facilidade com o marketing, com a comunicação, com a persuasão mesmo, que é a minha praia. E aí eu também sou uma geração que nasceu digital, então eu peguei o digital muito fácil, foi a coisa mais óbvia pra mim. O que eu vou fazer pra vender? Vou fazer Orkut MSN, todo mundo tá lá, quando ninguém tava olhando pra isso. E aí com 17 eu abri a V4. Era a época que o Facebook estava começando a pegar no Brasil, o Orkut estava começando a morrer. E aí eu pensei, pô, esse trabalho que deu certo para mim vai dar certo para outras empresas e eu posso vender isso como um serviço. E aí eu comecei o meu primeiro contrato, eu estava na cozinha da casa da minha mãe e eu comecei a ligar para o Brasil inteiro, de novo fiz aquela iniciativa, falando, cara, tem uma empresa, eu faço esse trabalho, quer comprar, um monte de não, como um bom vendedor de prospecção ativa, até um cara acreditar na história e apostar na ideia. E aí o primeiro contrato que eu fechei foi um cliente de Santa Catarina. Eu nunca vi pessoalmente, foi tudo vendas por telefone, nem tinha videoconferência, naquele momento eu não usei como um recurso de vendas. E o contrato era R$2.800 por mês e ele depositou o primeiro pagamento na conta da minha mãe sem ter o contrato assinado. E eu comecei o negócio aí, e aí já fazem 7 anos desde esse primeiro contrato, já foram mais de 300, a gente foi incubado dentro do La Salle, foi onde eu estudei. O La Salle é pouco conhecido, mas ele é uma das maiores instituições de ensino do mundo, ele tem mais de 100 países, é mais focado em ensino médio, né, particular. E aí me ajudou bastante na profissionalização do nosso processo. E a gente conseguiu ganhar tração. E aí, no final de 2017, a gente começou um processo de expansão através de franquias. Então tem muito profissional que presta serviço de marketing digital, mas ele não tem infraestrutura, ele não tem processos. E a gente sempre foi uma empresa muito focada em branding, construir a nossa própria marca, vender. Sempre fui um cara que sempre priorizei vender. Eu acredito que a venda cura tudo, a venda resolve qualquer problema da tua empresa. E eu sempre tive muito cliente, mas me faltava mão de obra para executar, que é provavelmente a galera que está nos ouvindo, falta mão de obra para executar o que a gente vai falar aqui. E aí eu peguei vários profissionais independentes pelo Brasil, que sabiam fazer o trabalho, mas estavam sozinhos, e ofertei a eles a oportunidade de se associar a mim através do modelo de franquias. E aí a gente vendeu 90 franquias até agora, nesses 18 meses, no Brasil inteiro. E hoje todo o meu trabalho está nos franqueados. Então todos os meus clientes agora estão nos franqueados. Acabei criando um negócio bem disruptivo, porque eu sou a única empresa de marketing no Brasil com capilaridade geográfica. Ou seja, eu sou a única empresa de marketing que tem pessoas em todos os lugares do Brasil para atuar. Então imagina se tu tem uma rede de franquias, sei lá, uma Wizard, que é cliente nosso, por exemplo. A gente tem algumas escolas. Os caras têm clientes em todo o Brasil. O Arezzo tem 600 lojas no Brasil inteiro. E aí o Maurício, que é do nosso conselho, ele é lá do Rio Grande do Sul e ele bola uma ação de marketing no headquarter lá da Arezzo, lá no Sul, mas ele não consegue operar na ponta, porque o franqueado não é o core dele de marketing, muito menos digital,
Os fornecedores também não chegam lá em Rondônia para ajudar o franqueado de Rondônia, por exemplo, mas eu tenho um franqueado em Rondônia, eu tenho franqueado em Salvador, eu tenho 20 franqueados em São Paulo, vários no Santa Catarina, todos os lugares. Então eu consigo orquestrar uma ação central com uma grande empresa e fazer ela operar nas pontas. E aí esse é o nosso negócio hoje, fazer com que esses franqueados cresçam, entreguem o melhor processo de vendas através da internet para os nossos clientes. E as empresas que têm franquias ao redor do mundo, como a Action Coach? É, um dos nossos clientes, vai ser que a gente acabou de nos conhecendo, né? A Action tem um modelo até semelhante ao nosso, né? Que até eu não conhecia quando eu criei, mas hoje a gente se inspira bastante, que é a mesma lógica. São profissionais, de certa forma, independentes, coaches, né? Coaches de negócios, né? Que são diferentes dos outros coaches que a gente conhece. E aí eles se associam a um sistema maior, uma marca maior, um processo maior, que isso vale mais pro cara do que ele tentar tocar de maneira independente. Precisa de uns benefícios de um guarda-chuva, né? Alguém que possa ser uma orquestra dessa banda, vamos dizer assim, do que tu tá lá sozinho na tua casa, tu não tem uma marca, tu não tem um processo. Então, isso até é uma tendência, né? Tu fala bastante de inovação aqui. Não sei o quanto isso é novo para quem está nos ouvindo, pessoas não estarem entendendo como assim esse negócio aí, mas existe uma tendência muito presente nos Estados Unidos, por exemplo, cada vez maior, que é de economia compartilhada. Exemplos muito óbvios disso é o Uber, né? Uma economia compartilhada, eu não preciso do carro, eu uso quando eu quero. O exemplo mais clássico para exemplificar isso é uma furadeira. Por exemplo, pessoa que compra furadeira, custa caro e tu usa uma vez. Ninguém quer comprar furadeira, o cara quer um furo na parede. Então, o que é a economia compartilhada para solucionar esse problema? Os condomínios têm a furadeira. Quando tu precisar, tu usa. Quando o teu outro vizinho precisar, ele usa. Mas tu não precisa ter uma furadeira. E a mesma lógica que a Action Coach hoje entrega, a mesma lógica que a gente entrega. Pô, tu não precisa de uma equipe de Business Intelligence na tua empresa de marketing lá em Rondônia, porque tu vai usar uma vez ou outra esse serviço. E é muito caro. Mas eu posso financiar no meu headquarter uma equipe de BI, de Business Intelligence, que custa caro, e cada um dos meus franqueados usa quando precisa. Então, para eles vai custar muito pouco, para o meu cliente custa muito pouco. Eu entrego, por exemplo, o Power BI, que é a ferramenta de Business Intelligence mais avançada que existe hoje, da Microsoft, que a Gerdau, por exemplo, a empresa de aço do Rio Grande do Sul, está implementando hoje lá no Rio Grande do Sul, e eu implemento com um cliente que fatura menos de $500 mil por ano, muitas vezes. A mesma ferramenta que a Gerdau está tentando implementar, por causa dessa lógica de economia compartilhada. Tu consegue baratear as coisas, entende? E entregar um serviço de alta qualidade. Que show, é a tendência, né? As empresas que estão se destacando pensam nesses pilares, trabalham nesses pilares, desenvolvem. Exato. Bom, vamos contar então como é que funciona tudo isso, que nós estamos muito curiosos para saber como é que funciona esse trabalho, né? Esse padrão de processo para se vender com internet. Conta um pouquinho desse universo para gente. Bom, existem nesse universo atualmente, se o nosso ouvinte for buscar por marketing digital, ele vai encontrar infinitas possibilidades, infinitas fontes. É um cara falando sobre fazer site, é um cara falando sobre SEO, um cara falando de AdWords, coisas muito distantes do core do negócio do nosso cliente, que é o fazer o negócio dele vender. Então ele se perde muito nesses aspectos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o marketing, ele ainda é o mesmo marketing. O que mudou são os canais, são as ferramentas que tu pode utilizar. Mas o primeiro passo é tu entender a lógica por trás do marketing. E a gente chegou nessa constatação dentro da universidade, quando a gente estava incubado lá, a gente passou um ano dentro da universidade e nos ajudou muito a pesquisa e desenvolvimento. Então a gente tinha essa missão, cara, a gente precisa encontrar um padrão. O que faz o Spotify vender e o que faz uma academia de bairro de uma unidade vender? Existe um padrão que eu posso pegar do que eu fiz para o Spotify e replicar nessa academia de bairro? E o fato é que existe um padrão sim, que a gente chamou ele de método V4, que são 4 pilares. Nosso ouvinte aí vai entender bem o que eu estou falando, e eu vou fazer uma analogia inicial com um marketing offline. Primeiro pilar dele, vamos dizer assim que eu e a Patrícia vamos abrir uma loja juntos. Vamos ser sócios aqui, a gente vai abrir uma farmácia, que farmácia pipoca em qualquer lugar aí toda hora. Qual é o primeiro aspecto que nós temos que avaliar para essa farmácia dar certo, para esse varejista dar certo? O primeiro aspecto é ponto de venda. A gente precisa escolher um bom ponto de venda. Se não tiver um bom ponto de venda, é quase provável que esse negócio não vai dar certo. Agora, se tu tiver um bom ponto de venda e não tiver mais nada, todo mundo aí conhece uma loja que está num ponto bom, uma loja é ruim, mas continua sobrevivendo, porque ela está num ponto bom. Agora tem lojas ótimas num ponto ruim que não vendem. O que tu tá pagando quando tu paga aluguel caro no shopping, quando tu compra um ponto? Tu tá pagando por tráfego, por fluxo de pessoas, é isso que o shopping te entrega.
Beleza, a gente escolheu, vamos abrir uma loja na Avenida Paulista. Né? Tem muito tráfego, 90% de chance de dar certo. A gente tem que fazer tudo muito errado para dar errado. Esse negócio, considerando o tráfego que a gente tem na Avenida Paulista. O segundo pilar é engajamento. Abrimos a loja na Avenida Paulista. O que a gente vai pensar agora? A gente tem que pensar sobre usabilidade do ponto de venda, merchandising, layout de vitrine, porque aquele tráfego que passa na Avenida Paulista, no shopping, no Iguatemi, esse tráfego precisa gostar da nossa loja, porque vão ter outros competindo por isso. Pela nossa vitrine, pelo nosso layout, para ele se envolver. Um ótimo exemplo que as mulheres todas conhecem, os homens não muito, mas é a Melissa, que é uma indústria do Rio Grande do Sul de calçados, que convido todo mundo a tentar achar uma Melissa, tem em qualquer lugar. Tu vai na loja, tem um cheiro específico da Melissa, né? Marketing sensorial que eles fazem. O que é isso? É engajamento. Eu quero envolver o usuário. Para caminhar para o terceiro pilar, que é a conversão. Uma vez que eu tenho tráfego, engajamento, eu tenho que fazer esse cara comprar de fato. Não basta ele vir, achar legal e for embora. A conversão são várias questões que tu pode otimizar para vender mais. Um exemplo disso são, por exemplo, meios de pagamento. Se tu for abrir uma loja no Rio Grande do Sul, já ouviu falar do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul? Sim. O Banrisul tem o Banricompras, que é um meio de pagamento que funciona onde tem Banrisul, que é no Sul. Então, se eu e tu estamos aqui de São Paulo e vamos abrir uma loja lá no Rio Grande do Sul, a gente tem que saber que existe o Banricompras. Porque se nós não botarmos Banricompras como meio de pagamento, a gente perde conversão, o terceiro pilar desse processo, que é a otimização. Uma vez que a gente tem tráfego, engajamento, a gente precisa ver o que eu posso fazer para a pessoa comprar mais. Seja crediário, cartão próprio, coisas do gênero que vão otimizar. Cinema tem aqueles totens para a velocidade dessa conversão aumentar. Até certo momento eu achava que esse era o que a gente precisava fazer para vender. E aí eu descobri, trabalhando muito com e-commerce, um quarto pilar, que fecha esses 4 pilares, que é a retenção. Se a gente fizer o usuário não voltar, a gente não consegue lucratividade. É fundamental para qualquer grande empresa, pega a lista das maiores do mundo hoje, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, são todas empresas boas de retenção. Tem um indicador que a gente fala que é Lifetime Value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. É o principal indicador de marketing que tu tem que ter no teu negócio. E eu nem estou falando digital ainda, no teu negócio offline. Mais um exemplo offline, lojas Renner, mais um exemplo lá do Rio Grande do Sul. Mas se tu for ler o livro do Galó, que é o CEO da Renner, que é um baita case de varejo, tu vai ver que ele fala sobre o caso deles terem criado o cartão próprio da Renner. Que, cara, se tu vai numa Riachuelo, numa Renner, eles vão focados em te vender cartão. Te botar um cartão Renner. Fica atrás de você, né? Exato. Na loja. Na frente da loja, lá em Porto Alegre, na frente da loja. Eu fui uma vez numa Renner com dinheiro para comprar um perfume com a grana. E eu falei, eu quero perfume e tô com a grana, com dinheiro. Qualquer varejista ia querer pegar esse dinheiro. E a menina perguntou, tu tem cartão Renner? Eu falei, não tenho dinheiro. E ela falou, se tu comprar, fizer o cartão Renner, eu te dou 20% de desconto, paga daqui 60 dias. Por que diabos ela não pegou o dinheiro de mim? Porque ela está orientada a fazer o cartão. Porque uma vez que tu faz o cartão, tu volta, tu vive no limite do cartão Renner. Ela não quer os R$300 que eu ia deixar, ela quer os 5 mil que o cara gasta no ano, que é o lifetime de um cliente Renner, entende? Isso num ano, os caras ficam 18, 24 meses comprando da Renner sem novos esforços de aquisição. Então esse é o processo de marketing que a gente constatou e a gente chegou nessa conclusão, não existe marketing digital, existe marketing, o que existem são novas ferramentas. Então eu entendi que é tráfego, engajamento, conversão e retenção que eu tenho que fazer no meu negócio. Pensa nesse tráfego, engajamento, conversão e retenção como colunas numa tabela de Excel. Agora as linhas são infinitas. Dentro de cada uma dessas colunas tu pode fazer diversas coisas. Desde comprar um ponto na Avenida Paulista até comprar anúncio do Google. No Google, hoje não se chama mais AdWords, se chama Google Search, Google Ads, que é o search do Google. Lá, quando alguém busca no Google por iPhone, o que aparece? Pô, eu posso pagar para o Google mostrar o meu. Por que eu pago? Eu estou querendo aquele tráfego. Por que eu pago para o Facebook para ele mostrar o meu anúncio no Stories? Porque eu quero aquele tráfego, aquela audiência. Engajamento. Que conteúdo eu vou produzir como esse que a gente está produzindo para o cara gostar de mim uma vez que ele acha a minha empresa? Lá na V4 a gente faz vídeos todos os dias, como eu estava te falando. Como é a minha página? Um exemplo é site não funciona mais. Tu precisa de páginas pensadas para envolver e influenciar aquele usuário. Conversão. Não basta eu ter tráfego, um monte de seguidor no Facebook, no Instagram. Like não paga boleto. Eu preciso que esse cara, que essa audiência
pague alguma coisa, ou gere um cadastro online, ou vire uma visita no meu ponto de venda. Como eu falei, a venda não é na internet. Eu não vendo nada na internet na V4 hoje, online em si. Eu vendo tudo que eu vendo com a internet. Como? Gera um lead, é um cadastro que cai no meu time de vendas que vai trabalhar ali em diante. Mas se não fosse a internet, eu não teria como chegar de um jeito mais eficiente nesse cara. A conversão, monitorar isso, otimizar meios de pagamento, uma série de possibilidades. Até a retenção, e-mail marketing, o próprio conteúdo, social media, tudo isso faz com que o usuário se envolva mais e mais e continue comprando de ti. Porque se na internet, o maior exemplo que eu falei do pilar de retenção é e-commerce. Agora, essa semana a gente teve aí a Netshoes sendo vendida por menos de 100 milhões, eu acho, uma casa de 100, 200 milhões, né? 244 milhões. Valia 1 bilhão ontem a empresa. Agora a Magazine Luiza comprou. Porque qual é o problema de rentabilidade deles, ou do Uber, que vai fazer o IPO agora? Eles não têm lifetime. O Uber pegou dinheiro de todo mundo, pegou dinheiro lá dos árabes, que é o pior dinheiro de petróleo, e agora ele vai abrir capital porque eles não conseguem ser lucrativos. Porque não tem lifetime. Eles perdem o usuário muito cedo e não conseguem recuperar aquele custo que ele teve para adquirir com mídia, por exemplo. Imagina teu ponto de venda, um exemplo simples. Se aquele usuário, vamos lá, tu paga 10 mil de aluguel e tu fez 10 mil de faturamento no teu primeiro mês, pô, não é um bom negócio ainda. O que vai fazer ser um bom negócio? Fazer com que aquele usuário volte pelo mesmo ponto, tu vai com aquele mesmo ponto, mas aquele usuário vai vir. E tu vai adquirir novos pontos, vai fazer uma ação de patrocinar nós aqui na rádio, vai ir mais usuários semana que vem lá. Se esse usuário continuar voltando, ele vai continuar voltando pelo mesmo custo de aquisição. E aí tu ganha no lifetime. O problema do Uber é que ele gasta lá $100 no Facebook, beleza, o cara gasta, e aí o cara para de comprar, vai usar um outro aplicativo. Aqui a gente até tem poucos, mas fora do Brasil tem muitos. E aí ele tem que botar mais $100 para buscar aquele usuário de volta. E aí ele está sempre no vermelho. Então a retenção é o grande segredo. Lá na V4 a gente tem o Maurício da Arezzo, como eu comentei, que é o nosso membro do nosso conselho. Ele, com o e-commerce da Arezzo, da Schultz, né, as mulheres com certeza conhecem, os homens não muito, mas é uma das maiores indústrias calçadistas do Brasil. A Arezzo, na mão do Maurício, foi de 1 milhão para 100 milhões de receita no e-commerce online em 5 anos. E ele fala, numa entrevista que eu tenho com ele lá no nosso podcast, cara, retenção. Ele copiou a Zappos, que é uma empresa americana conhecida como a empresa com maior atendimento, melhor satisfação garantida do mundo. A Amazon até comprou eles. Então o que eles fazem lá? Eles focam em atendimento, falar com o usuário, ligar para o usuário, contato humano. Porque tem muito esse mito. Eu vou botar um negócio online e vai rolar tudo automático. Grande erro. Tu precisa de gente, principalmente no Brasil. Porque a gente é um povo mais envolvido, que não compra tanto de maneira automática. Mas qualquer um que tenta vender hoje na internet alguma coisa que a conversão não necessariamente rola online, seja um imóvel, sei lá, algum produto, um curso online. Boa. Se tu tá vendendo um curso online e tu tenta vender, fazer o cara pagar esse curso online, tu vai vender X. O cara pagar online. Agora, se tu botar alguém para ligar para as pessoas que tentam comprar esse curso, vai vender 10 vezes esse X. Certamente. Eu vendi em dezembro, que eu estava sem vendedores nessa vertical de curso, eu vendi 2 cursos em dezembro, automático. Em janeiro eu botei um vendedor. O cara chegou ontem no negócio. Ele vendeu 50 cursos. Primeiro mês do cara. Porque, cara, é atendimento, aí tu convence. Então as pessoas têm esse mito de que Arezzo tem um time gigante de vendas. Essas Zappos que eu citei para ti, ela se mudou para Las Vegas. Por quê? Porque lá é um polo de pessoas que sabem atender, porque é um polo turístico, então as pessoas são muito boas de atendimento. Aí eles tinham mão de obra de pessoas boas de telefone, telemarketing e atendimento. Se tu entrar no site das Zappos, é um lixo de design, de usabilidade. Mas foi vendida por 1 bilhão para a Amazon, os maiores e-commerce de calçados do mundo. E o case é esse, atendimento. Então esse é o ciclo que a gente tem que fazer nesse processo, tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então conta pra gente como que é essa abordagem dos seus vendedores. Como que é? Porque assim, outro dia eu estava até conversando com uma empresa de varejo grande e eles estavam falando o seguinte comentário para mim, né? Porque esse negócio da gente ligar, as pessoas, é difícil falar com as pessoas, atender, Sim. Você tem que ligar não sei quantas Sim. vezes, no horário certo, mas principalmente ter uma abordagem para poder fisgar a pessoa e a pessoa te atender, né? Claro. Qual que é o pulo do gato?
Aí que tá, não existe bala de prata, não existe a dica matadora. Esse é um grande know-how, né? Um grande conhecimento que a gente tem que ter em mente. Que é qualquer coisa que te falar, faz isso que é certo, que vai dar certo, tu foge disso. Porque o marketing é uma ciência que tem o objeto de estudo o ser humano. E o ser humano, se a gente for entender mais psicologicamente, ele é o único objeto de estudo, de certa forma, que ele tem ação propositada. Ou seja, o Mises fala disso no livro dele, Ação Humana, que o ser humano ele tem vontade, ele tem propósito. Ou seja, hoje eu estou a fim de vir aqui falar com vocês. Amanhã eu mudei de ideia. Então, não existe um padrão. Se a gente tenta criar padrões no marketing, não funciona no longo prazo. Tem que estar sempre te adaptando, sempre em movimento. Mas existem boas práticas. Uma boa prática é, por exemplo, dos teus leads, desses teus contatos, mais de 90% não vai comprar. E isso é parte do processo e tu tem que saber lidar com isso. Porque a gente está acostumado a vender tradicionalmente com o cara que entrou na loja. Aí, sei lá, o cara que entra na loja eu converto 40%. Beleza. Mas na internet é diferente. Porque esse cara que entrou na loja é o que a gente chama de oportunidade. Ele já manifestou um real interesse por ti e teoricamente está qualificado se ele entrou. Mas todas aquelas pessoas que circularam e não entraram, quantos por cento das pessoas que circulam realmente entram? E as pessoas que circulam são leads, que a gente chama. São as possibilidades, né? O que a gente chama de leads na internet. 1% entra na loja, 2%. E aí tu vai ter a conversão de oportunidades, que são essas pessoas que estão lá. E essas oportunidades têm que virar vendas. Na internet, esses leads são todos os cadastros. Ou toda a tua base de clientes. Que dessa base, tu vai conseguir converter em oportunidades 20%. E aí desses 20, 40 compra. Dá um exemplo prático. Pega um curso, imobiliária, alguns negócios desse tipo, né? Que a gente, service B2B, service B2C, que eu vou querer vender algum contrato, alguma coisa desse gênero, né? Não produtos de baixíssimo valor, que a gente consegue, de certa forma, fazer a venda automática, mas não é a maioria dos negócios do Brasil. Beleza, eu tenho esse meu processo de vendas, e aí eu vou anunciar lá casa, vou anunciar meu curso, vou anunciar minha consultoria, meu coach. Aí uma galera vai falar, parece legal, vou me cadastrar. 100 pessoas vão se cadastrar. Só que desses 100, quantos têm dinheiro para pagar? Quantos realmente entenderam? Quantos não foram no impulso? Provavelmente 70%, 80% foram no impulso. Então só 20% vai ter o mínimo de pré-requisito. Aí desses 20, na média, só 40% realmente compram. 40% realmente compram. Então esses indicadores a gente tem que entender e monitorar eles e saber lidar com eles. Porque para ser lucrativo, basta eu botar mais leads lá na ponta. É que nem vender ativamente. O Flávio Augusto da WiseUp ele fala bastante sobre isso. Ele a cada 20 contatos ele faz 2 vendas. Então beleza, se eu quero vender, eu tenho que fazer 10 contatos. Na internet é a mesma coisa, só que tu vai ter que fazer mais contatos. Só que o esforço e custo por contato é bem mais baixo do que eu sair ligando a moda louca para todo mundo, entendeu? E o legal é que tu consegue mapear todas essas nuances e otimizar. Por que a minha conversão desses leads e oportunidades está 20%? Ah, porque esse lead está vindo fraco, está vindo ruim, está vindo de uma fonte. O Instagram só traz gente curiosa. Aí tu pode mudar essa fonte. Tu pode mapear isso e cada vez otimizar para ter números cada vez maiores. Que muitas vezes em mecanismos offline, como a prospecção ativa, a gente não tem esse recurso. A gente tem que dar para o vendedor lá, vai lá, vira e já era. E o maior segredo na abordagem de fato com esse cara, segredo não é a palavra, mas sim a boa prática, é o que a gente chama na venda de rapport. Né? Quem é vendedor, já estudou sobre negociação, conhece bem esse termo. Que nada mais é do que afinidade. Né? No marketing, a gente tem muito a área da psicologia dentro do marketing, e a gente estuda muito o que a gente chama de vieses cognitivos. Que são o quê? Na mente humana, a gente tem uma série de vieses cognitivos, que são nada mais do que padrões que o nosso cérebro mapeia para tomar decisões mais rápidas. Uma dessas é o quê? Te aproxima de pessoas parecidas contigo, porque isso te manteve vivo ao longo da evolução. Então isso está na tua memória genética, é um viés cognitivo. Se a pessoa é diferente, não fala do teu jeito, tu automaticamente afasta. A origem do preconceito é esse viés cognitivo, porque é algo teoricamente natural que precisa ser reprogramado na mente humana para isso sumir. Mas eu posso usar isso para persuadir. Esse é o estudo que o marqueteiro faz. Então o que eu faço pegando o viés, por exemplo, da afinidade, esse que eu citei agora, na hora de negociar? Eu preciso mostrar que eu falo para você, que eu entendo do seu assunto.
Se eu fizer uma página, vamos dizer que eu estou vendendo serviços, eu poderia dar o meu exemplo, mas ele não pega muita gente. Vamos dar curso de inglês. Todo mundo que está nos ouvindo já quis cursar um curso de inglês, ou talvez esteja com uma escola de inglês. Tem um exemplo da academia que é bem genérico também, mas eu vou dar esse aqui. O que faz alguém comprar um curso de inglês? Vários motivos. Depende do público. Crianças talvez queiram ir para Disney, ou queiram consumir conteúdos, ou queiram ganhar dinheiro, ou estão só aposentados e não tem nada mais para fazer. Sei lá. O que a gente chama de o gancho, a razão que tu quer comprar aquele produto. O maior lance para ti chegar num approach melhor é que tu entenda previamente qual é esse motivo e que tu fale na linguagem que ele quer ouvir. Ou seja, se eu fizer um anúncio na internet para faça meu curso de inglês e viagem para Disney e não passe vergonha, e tu te cadastrar, eu vou saber que tu te cadastrou para isso. Então eu não vou falar sobre ganhar dinheiro, eu não vou falar sobre consumir conteúdo, eu vou falar só sobre ir pra Disney. Fala, tu já foi pra Disney? Disney é demais, eu fui com a minha namorada ano passado, é incrível. E vou te convencer baseado naquilo que tu quer. Não num approach genérico falando do meu produto, mas falando de ti. Esse é o melhor lance. Então, quanto mais tu adapta a tua comunicação para cada cohort, que a gente chama, cada fatia de público, cada grupo, cada amostra, mais preciso tu é. Só que o lance é que tu consegue fazer isso em massa. Eu posso ser preciso em massa. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de trabalhar com service B2C, por exemplo, academias, escolas, centros de emagrecimento, qualquer prestador de serviço B2C. E-commerce é um que eu também gosto. Então o que eu faço? Eu crio comunicação só para e-commerce, só para donos de academia, só para donos de escola. O dono de academia nunca vai ver a comunicação do dono de escola. O dono de escola nunca vai ver o da academia. O de e-commerce nunca vai ver, porque eu consigo segmentar tudo isso na internet e garantir que só aquele cara que eu quero veja aquele anúncio. E ele vai entrar numa página que só fala que a V4 fala de e-commerce, por exemplo. Ou se é academia, a gente vai falar sobre os nossos cases de academia. Ou se o cara é uma escola, eu vou falar dos meus cases de academia. Para causar qual efeito? Eu quero causar o efeito, esses caras entendem do meu assunto, esses caras falam para mim. Mesmo que seja o mesmo conteúdo base, mas seja adaptado para a linguagem dele, a conversão vai aumentar por causa desse viés cognitivo. E aí o meu vendedor sabe disso. E quando ele te atender e saber que tu trabalha com coach, ele só vai falar de coach. Ele não vai citar e-commerce, citar academia ou citar o nosso produto. Ele vai falar do mercado de coach e como a gente pode te ajudar. Então esse é o lance. Mapear esses vieses cognitivos, entender essas outras ciências sociais, ciências do estudo da ação humana para persuadir mais o teu usuário. Legal. Na verdade, é usar empatia, né? É pura empatia. Olha, não dá nem tempo de eu querer abrir a boca para fazer uma pergunta, porque você já está falando um monte de informação que não dá nem para perguntar, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, tomar mais uma água, tá bom? Beleza. A gente volta já já. Voltando aqui, quero agradecer, tem bastante gente aqui no WhatsApp dando parabéns. Eu tô com a Suzana da TecMail. Obrigada, Suzana, por você estar aqui com a gente. Muito bom esse garoto. Peça para repetir o nome dos livros mencionados. Ele falou muito rápido. Referente à captação de recursos para programas sociais voltados à educação, existe alguma experiência positiva? Então são duas situações aqui para ti. Sim. Um dos livros que eu citei foi o Ação Humana, que é do Mises, é um livro sobre economia. Um outro livro que é legal, se o pessoal quiser consultar, que é uma dica bem de ouro, vamos dizer assim, o livro se chama O Fim do Marketing Como Nós Conhecemos, do Sérgio Ziman, que é o ex-diretor de marketing da Coca-Cola. É um livro bem difícil de achar e, por esse motivo, ele traz conteúdos bem raros, vamos dizer assim. Sobre o aspecto do projeto social, eu te convido a dar uma pesquisada sobre os incentivos que o próprio Google tem sobre isso. A gente tem um franqueado que ele tem uma ONG que ele atua e ele consegue fazer um trabalho bem legal para essa ONG, porque o Google disponibiliza financiamento para a parte de mídia, que é a parte mais cara, gratuitamente para essas ONGs, alguns bônus, vamos dizer assim. Nesse caso, se eu não me engano, ele tem R$15 mil por mês para gastar em Google Ads, né, que é a principal fonte de tráfego, que é grátis, dado pelo Google. Então tem vários incentivos dessas grandes fontes, como o Facebook e o Google, que você pode estar procurando. Perfeito. A Pina também está aqui parabenizando, entrevista fantástica, cheia de conhecimentos e dicas super importantes.
Pra gente captar tudo que você falou, nós vamos assistir esse vídeo umas 5 vezes, né? Esse é um ponto que o marketing ele é complexo, né? A gente tenta simplificar, mas o ser humano é complexo e o marketing é basicamente o estudo dessa complexidade. Tem aquele livro que fala sobre a mente, o cérebro, uma capa amarela. Ah, sim, A Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom. É um dos nossas principais referências, é um bom livro também. Que ele fala sobre neurociência, neuromarketing, é um campo bem legal. Perfeito. Beto Dib tá toda semana aqui com a gente, um beijo grande. Escreve para mim aqui a sua pergunta, por gentileza. A Pina, obrigada, minha cliente. O Richard também está aqui. A Lúcia Winter é a nossa próxima entrevistada. Depois eu vou falar sobre ela. Alex também está sempre nos seguindo. O Silvio, a Semi. Tem bastante gente. Show. Valdemar Lobo esteve com a gente na semana passada, falando sobre tecnologia. Também deu um showzaço aqui pra gente. A Luísa Neves, a Kátia Vivanco. Um beijo para vocês, queridas meninas amadas. Muito bem. Vamos falar sobre uma dúvida, né? Esse padrão que você adota, ele é aplicado igualmente para em qualquer estágio do negócio? Não. O padrão, sim. Os 4 pilares que eu citei, sim. Mas o teu objetivo, a gente também encontrou um outro padrão, ele tem que ser pensado para o teu estágio, né? A gente fala também que existem 4 estágios de um negócio. O estágio mais básico é quando tu não faz ideia de quanto retorno tu tem da internet ou tu nem faz nada, que é o estágio que tu quer implementar, tu quer descobrir se a internet funciona para o teu negócio, que seria o estágio V1 que a gente chama. Então pensa aí você que está nos ouvindo, se você não faz ideia do que está acontecendo na internet no seu negócio, você é uma empresa V1. O seu objetivo é fazer um MVP, que é o mínimo produto viável, né? Um conceito de startup. E aquele, cara, vai fazer o mínimo, mais rápido possível, com o mínimo de recurso para provar que a internet funciona. Uma vez que tu provou o mais rápido possível com o mínimo de recurso, tu vai virar V2. Uma vez que tu conseguiu mostrar que a internet vende e é boa para ti. Nem precisa ser lucrativo, mas só que ela vende, que ali é um canal de venda e tu sabe mais ou menos como fazer. Aí tu passa para o estágio de maturação desse processo. Tu precisa fazer isso por um período de tempo mais longo para ser consistente esse resultado. Não basta eu ter um resultado hoje e amanhã não ter. Eu preciso vender todos os dias com a internet. Então é para isso que eu faço essa etapa de maturação. Ou se tu já tem uma noção do que tu está fazendo na internet, sabe que vende, mas tu não tem clareza, profissionalismo, tu é um cara V2. Tu precisa maturar esse processo. E o V3 é a fase de escala. É quando tu já tem clareza de tudo isso, então o negócio é botar mais dinheiro para crescer. E o V4 é profissionalismo. É quando tu já escala e tu só quer botar mais time, crescer as áreas do negócio para profissionalizar. São basicamente essas 4 divisões. Como que funciona essa jornada? Quanto tempo leva, geralmente, para conseguir chegar no V4? Isso varia, assim, um lance bem interessante sobre marketing é que o marketing eu considero o core do negócio, né? O marketing, as vendas são o core do negócio. Então, a parte de vendas é uma das partes do marketing, né? A promoção que o Kotler falava lá, né? O Philip Kotler, né? O pai do marketing. Mas tu tem a parte estrutural, produto, né? Praça, preço, todos os aspectos, pessoas, como tu gera o negócio. A empresa ela é um organismo muito complexo, é como um corpo humano, são várias coisas funcionando ao mesmo tempo. Não basta tu ter demanda se tu não tem entrega, então toda a tua evolução ela vai acontecer conforme o teu negócio evolui. Tem empresas que fazem isso em 5 anos, né? A gente teve o caso da X-Tech, que é uma plataforma de e-commerce que em 5 anos foi vendida para a Vtex, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Então eles foram de V1 para V4 em 5 anos. Mas tem empresa que demora 20 anos. Tem uma indústria grande no Rio Grande do Sul que eu estou negociando que eles têm 40 anos, mas eles não vendem nada com a internet. Então eles são V1. Mesmo eles sendo uma indústria bilionária, eles são V1 na internet. Então eles vão ter que começar a espilar. O que a gente costuma fazer é medir isso quarter a quarter, trimestre a trimestre. Cada trimestre tu tenta ir para um nível maior. Tenta implementar no primeiro trimestre, tenta ir para o V2 no segundo, talvez vai demorar uns 2 trimestres. 1 ano e meio talvez tu esteja preparado na média para ser V3, que é escalar. Aí tu vai começar a botar mais grana e naturalmente tu vai precisar de mais pessoas e profissionalizar esse processo. Então se tu tá bem focado, com a empresa bem redondinha, em 2 anos tu pode chegar num V4 tranquilamente.
Você faz treinamentos pela internet? Faço. E você traz todo esse conteúdo que você está apresentando aqui pra gente? Exato. Aproveita e faz a sua propaganda. Não, é porque estamos interessados. Não, o que acontece? Eu acho que uma conexão com esse ponto é o como isso é complexo, de fato. Para te contratar alguém que domine isso. A universidade não forma esse cara. É um problema que eu sofri demais. Quando eu comecei a ficar bom em vendas e conseguir escalar o meu negócio, eu tive um atravanque que era contratar as pessoas preparadas para fazer isso. Porque a universidade te ensina uma coisa. Ela te ensina design. Mas design é um pilar. Eu tenho um monte de fonte de tráfego, eu tenho viés cognitivo, eu tenho psicologia, eu tenho economia. Eu citei um livro de economia aqui e quem estuda marketing não vê nada de economia. Sendo que a economia estuda o impacto do marketing na sociedade. Então, por esse motivo, a gente criou a nossa formação, 18 meses atrás, que a gente chamou de cientista do marketing. Né? Que a gente acha que o marqueteiro, o publicitário, toda essa galera, o teu responsável pelo marketing, ele tem que ser um cientista do marketing, que de fato aplica um método científico no marketing da tua empresa. E a nossa formação traz isso. Então, são lá cerca de 8 módulos, desde fundamentos de negócio, fundamentos de marketing, fundamentos de negócio, que a gente tem que ensinar esses fundamentos, porque o cara sai da faculdade de publicidade, ele não sabe o que é fluxo de caixa, não sabe o que é DRE. Aí ele chega para o nosso ouvinte e fala, eu quero fazer um banner, um branding. E o cara fala, pô, mas quantos retornos você vai trazer? Quanto que você traz de margem de contribuição? Não faço nem ideia do que você está falando. Eu, publicitário, que saí da faculdade para fazer banner. E isso é um problema, então a gente ensina esses fundamentos de negócio para o cara entender o que é o EBITDA, o que é a margem de contribuição. Aí beleza, eu entendo de business. Aí eu vou entender de vendas, eu vou entender de atendimento, de planejamento, de neuromarketing, de método científico aplicado ao marketing, que são todos os módulos do nosso conteúdo. Business Intelligence, que é uma área gigante, método V4, tráfego, engajamento, conversão e retenção. Perfeito, fantástico. A gente criou isso junto com vários parceiros, né? Tem cientista do Google que participa da nossa formação, Joana Dark Félix, que é uma cientista bem conhecida, de Franca, aqui de São Paulo, a gente entrevistou ela para falar sobre método científico. Então a gente realmente está trazendo um ponto de vista bem diferente para trazer um approach científico ao marketing. Por falar nela, fazendo um parênteses, eu assisti uma palestra dela no TED. E me inspirou e eu escrevi um artigo. Sobre ela? Sobre ela. Eu postei, foi no feriado agora. Postei no meu LinkedIn. Legal. Eu tenho uma entrevista toda com ela. Fui lá conhecer o projeto social dela, presencialmente, em Franca. Fantástico. E ela continua lá? Continua. Olha, que show. Fiquei encantada com essa mulher. Parabéns. Vai sair um filme dela agora, né? Ah, é? Nossa! Esqueci o nome da atriz que vai fazer. Thaís Araújo. Thaís Araújo vai fazer ela. Show de bola. Baita história, pra quem não conhece, né? Não sei se já falou sobre a Joana Dark Félix. Ela tem mais de 100 prêmios internacionais, 50 internacionais e mais 50 nacionais. Saí daqui de Franca, periferia de Franca. Ela conseguiu se formar em, acho que Química, se eu não me engano, Universidade Federal. Foi para fazer a sua pós nos Estados Unidos, foi para Harvard fazer seu doutorado, conseguiu premiação em Harvard, voltou para fazer um projeto social, uma história incrível. Vale a pena conferir esse filme, aí vai ser bem legal. Nossa, com certeza. E vamos entender quanto custa toda essa brincadeira aí. Não é... Esse é um outro mito, que a galera acha que marketing digital é de graça. Não é de graça. Muitas vezes tu tem como otimizar o processo ao máximo, e essa é a moeda que eu defendo, aquilo que eu falei do MVP. Tu tem que fazer o máximo com o mínimo de recurso. Eu vim de um ambiente escasso e eu tenho esse viés da escassez, né, cara? Eu preciso render o máximo daquilo. Né? E o que acontece? No estágio inicial, tu consegue fazer, tu tem que dividir o teu investimento em serviço e mídia. O que tu vai precisar de mão de obra e o que tu vai precisar de mídia. Se tu tiver um sem o outro, não vai dar certo. Sem mídia não tem como ser visto, não interessa que tu vai ter o melhor cara do mundo, tu não vai conseguir resultado. E é mais importante a mídia do que as pessoas ainda nesse processo. Porque se tu mesmo fizer, mas botar um impulsionamento no Facebook, no Instagram, fizer um anúncio de qualquer jeito, vai dar resultado. A pessoa vai vir para fazer um resultado melhor. Então o ponto-chave é a mídia. Eu sempre indico que tu invista pelo menos R$500 por semana para testar, até tu conseguir ter clareza dos teus indicadores, do teu custo por venda, quanto custa desses R$500 por semana, quantas vendas geram para chegar no teu cálculo de quanto custa cada venda. Depois disso tu vai escalando. Se tu vê que começou a dar resultado bacana, aí tu vai aumentando o investimento até parar de perder performance, até tu esgotar esses canais. E inicialmente tu consegue fazer com uma única pessoa que ela tenha habilidades complementares, analíticas e criativas. Ou seja, o cara precisa manjar o mínimo de design
e saber lidar com essas ferramentas de mídia. Depois tu vai ampliando esse time. Aí tu contrata alguém só pro criativo, alguém só pro analítico, aí depois tu vai ter uma equipe maior ainda disso. Mas inicialmente, uma única pessoa que tem essa visão multidisciplinar, um cientista do marketing, ele consegue fazer tudo para ti, por um custo, cara, que provavelmente é menos do que o teu funcionário mais barato, considerando os impostos e tudo mais, né? E essas pessoas são os seus franqueados, é isso? Exatamente. Exatamente. O que eu ofereço hoje para o nosso cliente é essa mão de obra. Desde a mais simples à mais complexa, da mais barata à mais cara, dependendo da fase que ele está nesse processo. Tá. E quantos tem aqui em São Paulo? Franqueados? 20, só na cidade de São Paulo. Ah, é? É. Eles têm um ponto? Não. Não? É o modelo home-based, né? Então, a maioria das grandes agências trabalham assim, né? Poderia citar uns nomes, mas se vocês forem a fundo, vocês vão entender que no mercado de publicidade isso é bem comum que a galera trabalhe home-based, né? Home office. Então, a maioria trabalha home office, que é um modelo mais produtivo para todo mundo, torna o serviço mais barato. Uhum. E é mais ou menos assim. E como é que a gente encontra eles? Outra pelo site da V4. V4 Company, né, de companhia em inglês, com Y no final, v4company.com. Ou bota V4 Company no Google, ou bota Daniel Lippert no Google, que tu vai nos achar certamente. Aí tu fala conosco mesmo lá de Porto Alegre, a gente articula toda a negociação lá no nosso headquarter e direciona para o melhor franqueado, que tem o melhor fit com o que tu faz, que está mais perto de ti, para conseguir colher o melhor resultado. Mas até janeiro de 2020 a gente vai abrir um escritório aqui em São Paulo. Que show. Muito bem, você falou aí sobre indicadores, né? Como a gente pode saber se, com base nos indicadores, o que está dando certo, o que está dando errado? Esse é aquele negócio assim, ó, quem não mede não gerencia. Isso é uma frase bem óbvia, né? Todo mundo já ouviu isso, mas poucos de fato fazem isso, né? Então o que eu indico assim, ó, que tu tenha um objetivo na tua vida, como gestor, como empresário, de ter um dashboard, um relatório one page, uma folha que resuma a tua empresa, os indicadores da tua empresa. Quanto mais esses indicadores depois puderem ser automatizados e serem atualizados automaticamente, melhor. Mas se tu tiver os principais KPIs, os principais indicadores chaves de performance do teu negócio numa página, tu pode gerenciar esse negócio de uma maneira bem interessante. No marketing, a gente trabalha com dois principais indicadores. O primeiro deles é o custo por venda. É quanto custa cada venda, de fato. Quanto eu gastei no Google, quanto eu gastei com pessoas, sei lá, gastei 2.000 no mês. Eu fiz 4 vendas, beleza, cada venda me custou R$500. Quanto que o cara pagou? Ele pagou 2.000 pelo meu ticket médio, pelo meu produto. Beleza, eu tive um ROI, que é o segundo indicador, o meu retorno sobre o investimento aí de 4 vezes. Então é um bom negócio? Depende. Para ti é bom, depende da tua margem de contribuição de outros indicadores. Nunca é um único indicador, essa coisa que tu precisa de no mínimo uma página. Então, se tu tiver clareza do CPV, é o principal indicador que tu tem que buscar na internet, avaliar ele junto ao teu ROI e a tua margem de contribuição, para ver se aquilo foi de fato lucrativo para ti. Os 3 principais macroindicadores. Tu poderia explodir isso em milhares, mas esses 3 vão te fazer ter controle do processo. Porque uma vez que eu descubro, Patrícia, que cada venda me custa 500, eu posso chegar e projetar minhas vendas. Beleza, se cada venda me custa 500, eu quero fazer 100, é só multiplicar esse 100 por 500, que eu sei quanto eu preciso para vender essas vendas. Eu tenho controle do meu resultado comercial. Não é cruzar os braços e esperar que venda, como a maioria dos negócios fazem, torcer para dar certo. A gente tem que ter controle o máximo desse processo. Você sabe que lá nós da Action, nós trabalhamos muito também com indicadores de desempenho. E eu vejo assim uma certa dificuldade, às vezes, em algumas empresas que eu entro, a maioria não tem esse painel. Não. E eu vejo a dificuldade para apurar as informações. É como se ele pensasse da seguinte forma: é tão difícil eu ficar buscando as informações, compilar e ter esses indicadores, que eu vou perder o tempo e não estou vendendo, enfim. Né? Acaba pensando que não é prioridade. O que pode ser feito? Que ferramenta você indica que possa ajudar a facilitar a buscar esses indicadores? Eu acho que a primeira que eu indicaria seria um próprio coach do gestor que está por trás desse negócio, né? Porque eu digo que tem aqueles níveis na vida do empresário, né? Que tu parte de um empreendedor, que é esse cara mais hustler, esse cara que se vira, que faz acontecer, que se ele não está no balcão não está vendendo, e tem o segundo nível, que é o empresário. Empresário, qual é a diferença do empresário para o empreendedor? Do meu ponto de vista, o empresário é um cara que é dono de um sistema independente dele. Então, você que é empreendedor hoje, que se você não estiver lá amanhã, não vai vender,
Não tem problema, a maioria é. A gente precisa mirar em ser um empresário. Como que eu construo o processo? A Action Coach ajuda muito nisso para o negócio se tornar independente de mim. Senão você nunca vai querer parar de trabalhar. A gente tem que parar de querer ter empresa só para ter um emprego. Sabe aquele self-employer, o cara quer ter a empresa para ter um emprego? Isso é muito arriscado. É melhor que tu construa um negócio que tu seja maior que você, que assim ele vai ser mais estável no longo prazo. Então essa é a primeira coisa que eu diria. E depois tu vai começar a buscar naturalmente ferramentas que vão dar inputs automáticos. Né? Por exemplo, no processo de venda, um CRM, um software de gestão de relacionamento com o cliente, ele gera esses dados automáticos. O teu RP que tu usa aí na tua frente de caixa, tudo isso gera dados. E cada ação dentro da tua loja, da tua empresa, tu pode criar um input, né? Que a pessoa seja obrigada a fazer um input, gerar esse dado. E aí tu vai usar outras ferramentas, como a ferramenta de Business Intelligence, como Power BI, da Microsoft, para puxar esses dados e organizar numa tela de maneira automática. Então, Business Intelligence a gente divide em 3 partes, que é a coleta, a geração desses dados, que é a ação do teu funcionário no ponto de venda, é o ele ligar. Se ele ligar via VoIP hoje para um cliente, tu vai gerar um dado, tu pode monitorar isso, saber quando ele ligou, quanto tempo ele passou. Aí beleza, eu vou coletar e eu vou para o segundo pilar, que é organizar esses dados. Seja num banco de dados, seja num Excel. E aí eu vou compartilhar eles num dashboard, que aí entra uma ferramenta como o Power BI, como o Data Studio do Google, para te ter esse processo mais alinhado. Mas o mais fundamental é tu mudar a tua mentalidade de empreendedor para empresário. Porque está muito na moda ser empreendedor. Eu fico preocupado, se eu for empreendedor, eu tô dando um passo para trás. Porque o negócio hoje já não depende de mim. Não que seja algo ruim com isso, é um ciclo natural, só que as pessoas às vezes não querem sair do empreendedor, sabe? Eu sei, eu conheço muito bem né? essa história. Às vezes tem pessoas que veem a empresa através da câmera. Você, nossa, que legal, vamos colocar os indicadores. Não, aqui tá filmando o que a equipe tá fazendo. Vou segurar o negócio na minha mão. É mais ou menos isso. Nossa, estão falando que a gente tem só mais 4 minutos. E agora, hein? Tem tanta coisa para falar. Vamos trazer assim o principal, né? Quando desistir do processo, vendas tradicionais, offline. O que a gente pode trazer nesses 4 minutos? Como contratar pessoas, o time ideal para aplicar um programa. A gente já falou, né? Claro. Eu diria assim, para talvez caminhar para um encerramento, que a gente busque parceiros complementares, né? Uma sociedade, uma empresa, na minha experiência de empreendedor, não sei se você vai concordar comigo, que trabalha com bastante empreendedor, né, Patrícia? Ela sobrevive com 3 pernas, né, na minha visão, que é administração, produtos e vendas. Se tu não tiver um deles, essa casa cai. Mas se tu tiver essas 3 pernas sólidas, não tem como cair. Se tu estiver administrando, se estiver vendendo, se estiver produto sólido, o que vai fazer esse negócio dar errado? Não tem como dar errado. O ponto é, muito bonito até aqui, só que dificilmente tu é bom nos 3 pilares. Eu sou um bom vendedor, mas eu não sou bom com finanças, com administração, não gosto de fazer atividades repetitivas, por exemplo. Produto dá um trabalho de engenharia, bem complexo de tu fazer o processo funcionar redondo. Tu até pode ser às vezes bom nos 2, mas a melhor solução é buscar parceiros complementares. Buscar um sócio, buscar um consultor, buscar uma assessoria como a V4, buscar alguém complementar. Desde um funcionário, um executivo, um sócio, ou um AV4, uma Action Coach, alguém que possa te ajudar nesse pilar, para você um dia poder ou focar só no teu, ou tu virar de fato o CEO, que vai cuidar da parte estratégica, né, da visão de futuro desse negócio, seria o meu ponto fundamental. E se tu tiver esse parceiro, ele vai conseguir te orientar mais fácil, não tu vai ficar preocupado se tem produto na geladeira do restaurante, se está vendendo, se está administrando. Vai virar uma bagunça generalizada o negócio. Quanto mais tu conseguir fazer a divisão do trabalho, que é a economia básica, o capitalismo ascendeu pela divisão do trabalho, tem que trazer isso para dentro da tua empresa. Né? Se tu botar a mesma pessoa para fazer tudo, não funciona. E aí tudo tende a ficar mais fácil. Foi isso que eu fiz na V4. Eu fui dando, por exemplo, partnership, fui dando sociedade para colaboradores na V4. Eu comecei a V4 sozinho, hoje eu tenho 5 sócios. Desses 5, 4 eram estagiários. Então eu desenvolvi eles, vi que eles tinham a visão de dono, gostariam de vestir a camisa, dei sociedade para os caras. Tem toda uma lógica para te fazer isso. Daqui a pouco é uma ideia interessante. Porque empreender é uma profissão solitária, sabe como é? A gente precisa se associar a pessoas que são melhores do que a gente. Não tem
como ser um gênio com 1000 auxiliares. Esse tipo de negócio não perdura no longo prazo. E você tem experiência de contratar pessoas que não são os seus funcionários, né? Que atuam longe de você e funciona, né? Sim. A gente basicamente se concentra muito no fit cultural. Busca pessoas, assim, uma dica rápida, busca as pessoas que têm uma visão. Dica, hein? Que tem a visão de futuro. É isso que tu tem que pensar, a visão do teu negócio, a cultura, os teus valores. O resto, o técnico, tu ensina. Perfeito. Denner, muito obrigada pela sua presença. Privilégio é meu. Né? Foi uma honra, fantástica a sua entrevista. Já deixo o convite para a próxima, claro. Que com certeza você, do jeito que vai vir com novos conteúdos. E eu quero dizer que na próxima semana, nosso próximo programa, nós vamos ter a Lúcia Winter. Ela vai falar sobre Dianética. É um método de autoconhecimento que explica como as suas experiências do passado refletem no seu dia a dia. Eu vou deixar um beijo para todos, um excelente final de semana, feliz aniversário para você antecipadamente, boas comemorações. Obrigada, equipe, por estar aqui comigo e até o próximo programa. Beijos no coração. Agende o seu diagnóstico gratuitamente com a coach Patrícia Tui. Envie um e-mail para patriciatui@actioncoach.com e acesse o site patriciatui.com.br.